Encontre esperança nos dias ruins. Esse é o tema da nossa produção de conteúdo de hoje, com o Dr. Hugo Oliveira. O Dr. Hugo Oliveira, aos 14 anos de idade, foi diagnosticado com câncer. E o médico que lhe atendeu informou a família do jovem que o jovem viveria por 3 meses apenas. Esse fato marcou a vida desse médico que vamos conversar hoje, que vai generosamente nos trazer conteúdo sobre encontrar esperança nos dias ruins. E essa notícia foi avassaladora para sua família. Então hoje a gente vai conhecer um pouco mais do Dr. Hugo, que já está aqui com a gente, um pouco mais da sua história de vida, que vai inspirar vidas a encontrar esperança, e é isso que nos motiva a viver, a continuar, a fazer coisas para beneficiar vidas. Então vou aqui, Dr. Hugo. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, uma honra estar dividindo esse tempo precioso com vocês e falar de um tema que causa desconforto em tantos que passam por dias difíceis, desafiadores e têm o privilégio de despertar o melhor através desse momento que nós somos esmagados, pressionados e extraímos a nossa melhor versão com a oportunidade do aprendizado, né? Muito obrigada por me convidar, por dividir esse momento contigo aqui, Elisângela. Poxa, Dr. Hugo Oliveira, realmente, eu posso dizer que essa conexão com o Dr. Hugo foi um presente daqueles que o dinheiro não paga. Um presente de Deus para a minha vida, para a vida da minha família e para a vida de todas as pessoas que vão poder ter acesso a esse conteúdo, tanto aqui no Instagram, quanto lá no canal Empreendedor Jurídico, onde vocês podem ter acesso lá no link da bio desse Instagram, elisangelagomes.dv, e também ficará gravado aqui no Instagram também. Então, realmente a honra é toda minha, poxa, e ter esse contato e saber que vidas serão beneficiadas com esse conteúdo e é o que você faz no seu dia a dia. Então, para quem não conhece o Dr. Hugo Oliveira, além de esposo dedicado a Sara, é um pai amoroso do Bento e do Pedro, pai de professores, filho de professores, né? Exato. E tem aí a sua família como seu maior alicerce. Dr. Hugo, ele teve o seu propósito de vida materializado com a idealização e a fundação do Instituto Oliveira, sediado em Joinville, Santa Catarina, um instituto sem fins lucrativos que atende crianças, adolescentes e suas famílias, dando suporte médico e profissional. E além de pai de família, médico, oncologista, pediátrico, Dr. Hugo também é palestrante, gestor em saúde, mentor, escritor de um livro mais lindo que eu já li na minha vida. Uau! Depois das Escrituras de Jesus Cristo, é o livro mais lindo que eu já li. Devocional Oncofé, nós vamos falar desse livro hoje, que é um livro transformador de vidas. Empreendedor social, empreendedor hospitalar, mestre em saúde e meio ambiente, professor e cristão. E, além disso, um grande ser humano. Obrigada. É um grande privilégio, tanto para mim quanto para a vida das pessoas que vão acessar esse conteúdo, Dr. Hugo. Pessoal, já agradeço. Rapaz, presta atenção, como advogado fala bonito. Vocês não viram? Perceberam que fala mais chique? Agora eu estou aqui, ó, de peito aberto para poder compartilhar com vocês. É muito bacana, como eu falo, você retratar aquilo que eu sou e trazer também as minhas atividades. E quanto de oportunidade nós temos através do momento onde nós somos esmagados, né? Você trouxe alguns fatos e marcos que hoje são de representatividade social, mas que somente
é possível pelo processo que eu passei. Eu digo que um testemunho dói para ser gerado. A história mais bonita de se contar é a história que é mais difícil de se viver. Então, todos nós que desejamos chegar ao topo, precisamos nos sujeitar a aprender, a amadurecer com as adversidades, com as tempestades, com as circunstâncias que a vida nos apresenta. E o que eu provoco já de reflexão para nós, porque todos nós desejamos e falamos no mundo cristão que queremos viver uma vida extraordinária. E projetamos uma vida extraordinária no sentido de bens pessoais, bens familiares e bens também sociais, né? Porém, quando nós projetamos nosso campo, vamos dizer assim, psicológico e mental, nós projetamos isso de uma maneira muito idealizadora e bonita, como se fosse realmente uma linha constante, reta e perfeita. Mas quando nós apresentamos esse projeto para Deus, Ele fala, uau, é justamente isso que eu tenho para poder apresentar para vocês e ainda em uma proporção maior. Só que quando nós entramos nesse processo, ele não vem da maneira que você idealizou. Ele vem do jeito que é adequado para te capacitar ao ponto, sim, de você amadurecer e chegar a desfrutar dessa vida que você tanto almeja de sucesso pessoal, familiar e também social. Mas onde todos querem ocupar a vaga, mas não estão dispostos a pagar o preço da escalada sobre o topo. Então, a principal coisa que eu quero já apresentar que os seres humanos comuns e convencionais e, de certa forma, com pouco nível de consciência, acabam confundindo o que é apoio e o que é conselho. Por quê? A única pessoa que tem que te apoiar na vida é quem? Jesus. Pronto. Sim. E as outras pessoas podem te dar conselhos em como estruturar e construir, abrir, melhorar esse caminho para você. Mas o inverso acontece onde nós queremos apoio das pessoas para poder massagear o nosso ego sobre o desejo que nós queremos fazer, do que, na verdade, seguir justamente o conselho delas para poder facilitar o caminho que está tão árduo. E eu quero provocar, por exemplo, aqui, sobre a questão da minha doença, como você trouxe, que eu tive diagnóstico aos 14 anos, eu tive um momento muito desafiador, que é entre a vida e a morte. E o grande presente que eu tive é refletir sobre vida e morte em um momento precoce da vida. Opa, eu comecei a entender que o ciclo entre vida e morte acontece de uma forma natural. Todos nós vamos morrer um dia. Porém, muitas pessoas colocam debaixo do tapete como se isso fosse algo distante, ou então que não vai acontecer, ou então que não precisa conversar sobre isso. E aí não tem nenhum planejamento de como viver porque não entende a sua própria terminalidade, ou então o seu próprio fim. E dessa forma, como veio aos 14 anos, eu falei, poxa, então há poucos meses atrás eu era imortal e vira uma página que eu posso ser mortal dentro de 90 dias, 60 dias. Então eu não tenho controle, não tenho justamente essa longevidade e essa finitude tão longa e preciso escolher então como eu posso viver. E dentro dessa escolha de como eu posso viver, eu digo que nenhuma pessoa merece dar autoridade a uma dor do que justamente aquilo que Jesus, Deus, te proporciona, que é a vida. A autoridade sobre você é a vida que Ele deseja e te propõe a viver. Não é a limitação de autoridade de uma doença sobre a sua vida. E não é também negar uma doença que está acontecendo de fato na sua própria realidade. Digo que um dos exemplos, que é o búfalo, que ele acaba indo ao encontro da adversidade para que ele possa romper e passar com o aprendizado de uma forma mais precoce. E dessa forma eu acabei
acabei seguindo isso, encarando a doença, enfrentando justamente essa adversidade e despertando aquilo que todos nós temos desejo de fazer, que é viver. Nós sonhamos com a vida, Sim. mas quantos de nós passamos por essa jornada simplesmente sobrevivendo e esperando que um dia desperte a vida que do meu sonho aconteça? A vida do meu sonho nunca aconteceu, mas eu sempre me realizei com a vida que eu tenho por direito, que eu ganhei. Então, aí é a maneira que você desperta a gratidão, a realização, a felicidade e o satisfeito com a porção de necessidade que você tem para chegar à sua própria vida extraordinária. No entanto, que na atualidade nós estamos vendo os livros que são best-seller, que é justamente os livros mais básicos que temos na literatura, que é sobre sono, alimentação, respirar, amor, compaixão, ou seja, ferramentas de um manual de felicidade sobre a vida. Então, enquanto nós não fizermos a nossa parte de o simples bem feito, a vida pode ser complicada pela complexidade que você dá a ela, porque é tão simples viver que simplesmente para quem tem uma doença ameaçadora, respirar já significa muito. E tantos têm esse fôlego de vida tão abundante que ignoram o privilégio de estar à vida. Doutor Hugo, você sabe que olhando, assistindo entrevista sua, entrevista ao programa Ver Mais Joinville da Record TV e também entrevista na Rádio Unesc, lá onde você foi graduado em medicina, e você diz assim, o câncer foi o maior presente da minha vida. E aí dá um choque isso na gente, né? Porque é uma situação grave. E aí eu aprendi duas lições com você, que você disse assim, que com a doença você conseguiu se identificar, na verdade aconteceu um autoconhecimento, e você também descobriu a sua missão, o seu propósito de vida. Então, você se tornou médico, então, do jovem diagnosticado com câncer, com previsão de 3 meses de vida. Então, você fez disso na sua vida, você, nesse processo, você se transformou em médico oncologista, conseguiu a cura e compartilhou o seu talento e faz isso, né? Compartilha o seu talento e a sua história para beneficiar vidas. Então, realmente são duas lições muito importantes e o seu livro, que daqui a pouco a gente gostaria de falar um pouco mais sobre ele, ele realmente traz isso, né? Um devocional a Deus, onde nós aprendemos, nossa, orações diárias que eu vou fazer para a minha vida toda. A nos melhorar como pessoa, a nos autoconhecer, a ajustar coisas que não estão compatíveis e que a gente acha que está agindo certo, mas na verdade você abre os nossos olhos para nos melhorar e para respeitar o outro, né? E descobrir. E com tudo isso você descobriu esse seu propósito, né? E é De muito, levar esperança, né? Que é o tema do nosso conteúdo de hoje. e é Levar muito, esperança para as pessoas nos dias ruins. e é muito legal essa provocação que você traz e olha que interessante e causa um impacto que as pessoas passam a repensar, porque assim, eu afirmo, agradeço a Deus e falo que foi o presente que Ele me deu em vida para que eu pudesse sim encontrar o melhor de mim, a minha missão, meu propósito, o sentido real de vida. Junto com isso, Ele me trouxe uma coisa que é difícil do ser humano acreditar, que é o ser humano erra. Porque quando eu recebi o diagnóstico, um médico, que é uma autoridade, ele acabou já determinando e dizendo que sobre a experiência que ele tinha, a limitação do seu próprio conhecimento, que eu estava já em um caminho, em um túnel que era
sequência de morrer em 90 dias. Porém, aí o confronto sobre a informação e sobre a limitação do conhecimento desse profissional, opa, peraí, onde eu posso lutar pela vida do meu filho? Ou seja, não seja cego, nem surdo, nem mudo, de não ter o entendimento do porquê das coisas e o medo de questionar alguém por alguém que você não compreendeu. Então eu aprendi que eu não posso me apoiar no ser humano. Então isso foi um grande presente porque eu não me morro pelas palavras humanas. Quantas pessoas que são machucadas, feridas e se sente dodói, como se diz, porque alguém xingou, alguém falou mal, alguém caluniou, seja no meio empresarial, seja no meio familiar, seja no meio escolar, e aí a pessoa toma por verdade uma fala externa que justamente traz o quê? A morte. E eu falo que nada mata mais o ser humano do que uma única palavra. Não é a doença que mata. O que mata é a palavra, o peso cultural, o peso social que desperta em você o pior que o ser humano pode ter, que é o medo, a insegurança, a imprevisibilidade, a falta de controle. Nós não somos habituados a conviver com isso. E dessa forma a gente se desespera e perde o quê? A nossa própria consciência. A gente passa a se movimentar sobre a fantasia, sobre os medos. E aí a gente deixa de viver o próprio dia que está acontecendo, porque somos invadidos por uma tempestade humana e não é a real que está acontecendo. Então, para enfrentar um dia ruim, escolha principalmente ser aconselhado porque tem especialidade, conhecimento específico sobre a causa. Não vá no meio comum e confunda quem está próximo por quem pode te orientar e aconselhar. Não vá perguntar, por exemplo, sobre direito para mim. Quem é especialista do direito é a Elisângela. Então eu provavelmente vou errar a rota porque não tenho conhecimento suficiente por isso. E aqui é ter consciência da sua própria limitação de conhecimento, que quando alguém for te pedir alguma orientação, se você não souber, não fale aquilo que não é produtivo para a vida da outra pessoa. Muito bom. Porém, muitos querem ser importante por carência emocional e querem responder aquilo que não sabem. E aí esquece que o importante é justamente facilitar o caminho do outro para que ele tenha o melhor possível, que ele avance nessa própria jornada. Então, primeira coisa para quem está enfrentando o desafio, começa a ter senso de realidade. Opa, peraí, é uma doença que é da área oncológica, então você vai tirar suas dúvidas sobre a doença com um oncologista. Se é um procedimento que seja jurídico, então você vai procurar um advogado especialista nessa área e nessa causa. E não vai ficar fazendo propaganda da sua própria dor para quem não tem conhecimento para poder compartilhar. Se você quer ser paparicado, peça cuidado e carinho sobre aquilo que você tem emocional. Pede um colo do pai, pede um colo da mãe, do marido, da esposa, do filho, dos amigos, de quem fizer sentido para você, mas seja honesto e não utilize a sua dor para poder se aproximar, porque as pessoas ainda são limitadas em dizer o não e também saber como contribuir. Então, dessa forma, eu digo que vocês podem silenciar a poluição para que você tenha o caminho cada vez mais claro, com um alvo nítido e despertando dessa forma o quê? A segurança de fazer o melhor percurso possível na jornada da vida. Eu digo Exatamente. que como nós vamos dessa forma que é janeiro, todo mundo gosta de viajar, pegar uma estrada e fazer histórias com as questões familiares, quando você programa uma viagem, você não programa um pesadelo que pode furar o pneu do carro, que pode ter um acidente, que pode acabar tá com o hotel fechado, que vai ter uma chuva, uma adversidade, alguma coisa assim. Você programa esse sonho da melhor forma possível e você não fica parando em cada posto pedindo
uma direção e uma orientação para saber se é o caminho certo ou não. Você determina o alvo e está disposto a enfrentar. Então, busque e procure profissionais ou então especialistas de cada área que possa contribuir justamente com aquilo que vai ser a solução do seu próprio caminho. Isso é o ponto de partida e de chegada para ter a segurança que foi feita a melhor jornada possível na companhia de quem pudesse estar caminhando junto também. Então, isso que foi o grande presente da minha vida, sair de uma autoridade que era incompetente sobre aquilo que eu tinha de dor, para poder buscar um centro especializado que pudesse cuidar de forma adequada e entregar as ferramentas a qual era possível tratar o meu corpo biológico e cuidar de mim como ser humano, e que justifica daí o despertar do meu propósito, da minha missão, do meu sentido de vida. E aqui eu quero também trazer um entendimento para que não tenha angústia, vamos dizer assim, porque graças ao bom Deus nós estamos vendo cada vez mais esse tema ser desperto e falado sobre o que é propósito, o que é sentido de vida, qual que é a razão, por que você existe. E eu não nasci para ser médico. Não quer dizer que a minha profissão médica é o meu propósito. Eu nasci com a missão, sim, de transformar a área da saúde, o jeito de cuidar do ser humano tratando a sua própria doença. Então, eu não estacionei a minha vida num posto, num diploma e uma cadeira. Eu continuo caminhando e desenvolvendo, entanto que eu sou hoje palestrante, sou mentor, sou gestor hospitalar, tenho empreendedorismo social, tenho um livro, e aí de todas as formas que eu posso facilitar a vida dessas pessoas que enfrentam a situação de desconforto de saúde, que eles possam encontrar, sim, eu estendendo a mão e auxiliando eles a ultrapassar esse processo de dor. Então, o propósito não é minha profissão, mas o meio com que eu possa, sim, facilitar a vida do outro. Doutor, você sabe que a Suzy estava falando aqui na live sobre o medo que ela tem da doença do filho voltar. E aí você fala sobre isso no seu livro, o risco, no dia 39, né, o capítulo 39, você fala o risco de um passado ser o futuro. Eu achei muito lindo, o Suzy, o doutor, vou usar suas palavras aqui, Por se você me favor. permite, Claro. que a vida, ela não está baseada naquilo que eu desejo dela. Você estava falando de propósito agora, e sim o que ela deseja de mim, o propósito. E aí, Suzy, eu achei linda todos os 40 dias, 40 capítulos que temos aqui no Devocional Oncofé, escrito pelo Dr. Hugo Martins Oliveira. E aí, todos os dias nós temos uma oração para nos fortalecer e pedir a Jesus Cristo essa força que precisamos. E aí ele diz assim, ele nos ensina a orar sobre esse medo da doença voltar. Jesus, eu quero viver de uma única forma, feliz e realizado. Tire de mim qualquer condição de insegurança, seja o medo de não estar vivendo de forma a que deveria ou o medo de morrer. Que eu possa ser grato e contemplar a graça de estar vivo, deslumbrando com sonhos em vida, em nome de Jesus, amém. Eu acho lindo todas as orações, o doutor Hugo invoca Deus, o Pai Celestial, e depois ele termina em nome de Jesus, nos ensina a falar com Deus, nos ensina a lidar com essas emoções e pedir a ajuda do Criador para essas coisas. Então, Suzy Freitas, ali, que linda. Realmente, eu sou grata por esse conhecimento, pela sua vida. Você é necessário na vida dessas pessoas que enfrentam um câncer. E pode Suzy, falar. deixa eu te provocar um pouco, porque você está, de certa forma, bloqueada, travada em um momento que você teve um alto impacto e uma dor que foi o diagnóstico. E você não tem o desejo de ter um momento semelhante ou então reviver essa nova etapa.
e já foi o passado, não é o presente e também não está determinado o que vai ser o futuro. E o grande momento que você pode se questionar dentro não é nem sobre o medo, mas o porquê que você perdeu a sua segurança, ou onde você entregou a sua segurança. Porque a grande lição para você passar a ser grato, como hoje eu falo que foi o presente para mim ter o diagnóstico de câncer, pergunte para Deus e procure na sua reflexão entender por que o meu filho teve câncer. O que eu preciso aprender através disso? Porque Deus não quer castigar, Deus não quer que seja uma punição, e Ele não permite isso para que seja algo pesado para a sua própria vida. Ele tem um sentido, sim, de te ensinar algo para que você possa amadurecer nesse processo e se tornar uma pessoa melhor e, além de tudo, que você tenha mais sabor na vida antes desse desafio. Para você pensar que às vezes a poluição humana tem impedido você de sorrir. E o que você sempre sonhou desde o diagnóstico, que era a cura da doença, você já teve de brinde. Mas ainda, por mais que você fala que está sendo grata, você está dizendo da boca para fora e o teu comportamento não é de gratidão. Porque quem está grato está realizado na vida. Mas eu não estou te provocando com um senso crítico de punição, mas é para você destravar e você voltar a sorrir e ter o brilho da vida que está acontecendo agora. E se por algum motivo ainda o teu filho tiver o diagnóstico de câncer, como eu também corro esse risco, eu vou agradecer por todos os dias que eu tive o privilégio de continuar em vida. Não é o rótulo que faz sentido do nosso desembarque, se eu morri de infarto, se eu morri de câncer, se eu morri de qualquer outra doença. O grande sentido da vida está no legado que eu construí a partir da minha própria existência. Como você deseja ser lembrado? Como você quer se tornar imortal? Qual que é o sentido que você tem hoje para viver? Não é pelos seus filhos, é pela sua vida que você está vivendo. Então, procure talvez ajuda psicológica se for necessária, trabalhe isso, porque você não se tornou uma sobrevivente após o diagnóstico. A vida está disponível e acontecendo da intensidade e da forma que você sonha. Porém, você que está com seus olhos ainda cegos, não estão conseguindo enxergar o sabor e o tempero que a vida está acontecendo do jeito que você tanto orou por diversas vezes pedindo a cura do seu próprio filho. Aprenda, desenvolva a gratidão real na essência, que tudo isso vai embora. Não se culpe nem se puna por nada que está acontecendo ou que aconteceu. Você não é a responsável por isso. Então, não carregue nem arraste aquilo que é a página do passado. Os seus dias mais bonitos estão no seu futuro, dependendo de como você decide escrever. Decida hoje se perdoar ao ponto de dizer: eu te libero, meu medo, porque agora eu tenho a segurança que eu sou uma boa mãe, que eu tenho meu filho curado e que eu tenho o sentido de viver. Isso vai fazer o sentido de você sorrir espontaneamente. Obrigado, Suzy, de uma forma cuidadosa e amorosa, para poder acalentar o teu coração e você reconhecer o teu valor, que talvez de alguma forma tenha sido desperdiçado pela poluição que você ouviu. Sinta-se amada da maneira que você é, por mim, pela Elisângela e por Jesus. Que lindo. Doutor Hugo, você me ensinou muito, né, a partir do seu livro, e está nos ensinando agora várias lições, e uma delas é isso que você está falando, a gente saber quem ouvir. E muitas vezes quem fala, quem dá opinião e não sabe o que está falando, elas não falam por mal,
elas querem nos ajudar. Muitas delas nos amam de verdade, mas a gente precisa saber filtrar, né? E você sabe que eu tive uma outra, essa semana, eu ouvi uma profissional, eu tive uma aula com a comunicadora Paloma Lopes, da Honra, quem é digno de honra, né? Ela que disse isso, me virou uma chave daquela falsa ideia de amor ao próximo, e fala assim: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E eu sempre tive isso comigo, tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Mas aí ela puxou a gente para uma reflexão: isso é amor ou egoísmo? Sabe por quê? Às vezes, o que é bom para mim não é bom para outra pessoa. Então, eu quero oferecer algo para outra pessoa que é bom para mim, que funcionou para mim. E eu não me conformo, como não pode ser bom para ela? Como ela não quer aceitar isso? Como ela não gostou da minha ajuda? E isso é algo que a gente precisa aceitar, conhecer o outro antes de sair oferecendo ajuda, fazendo, colocando os bois na carroça na frente dos bois, e porque a gente machuca as pessoas, né? Achando que está sendo bom. Então, Sem hoje em intenção dia, não é eu não errado. trato, não trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu preciso tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas. E isso é muito legal, e destrava mesmo um comportamento que nós tivemos como exemplo por diversas formas, que é um modo muito automático. Eu entrego sempre a mesma ferramenta para qualquer circunstância. Não, está errado, mas muitos de nós robotizados e formatados por uma sociedade praticou esse hábito por muito tempo e trouxe tantos dissabores para a sua própria vida, sem entender o que é a dor do outro. E eu digo que é muito bacana, e até extrapolando um pouco para outras dimensões de cuidados do ser humano, que acontece, por exemplo, quando uma criança de 2 anos vai para a escolinha e briga por comida? Você, por ter conhecimento e maturidade relativa sobre custo, você fala: não tem problema, mamãe compra outra. Ah, não, entrega para o amiguinho. Porém, para a criança, aquilo lá é o valor dela. E por que você entrega o seu valor para poder simplesmente agradar ao outro? Por que você anula o seu próprio sentimento para poder fazer com que o outro tome aquilo que você tem de valor? Daí depois, quando cresce, você não fica dando dinheiro para os outros. Por que eu tenho que dar bolacha quando eu sou pequeno? Então, aprender a dar valor àquilo que dói no outro, então aquilo que é de mérito do outro, é um ponto essencial para saber validar aquilo que o outro traz para você. Se você não aprender a validar a dor do outro para você entender que você vai destravar, como aqui a Suzy trouxe, que o medo para ela é a dor e que ela está sofrendo por isso e que ela quer realmente se desvincular disso, o maior problema que ela tem na vida dela se chama medo. Não adianta eu entregar qualquer outra coisa para ela a não ser a solução do código que ela precisa ter para destravar o medo. Então nós precisamos aprender a respeitar o que dói no outro para ver se nós temos sim o código, uma palavra, alguém que possa instruir para destravar isso, do que falar: ah, você é boba de ter medo, não tem nada a ver. Ah, não, isso aí é bobeira da sua cabeça, isso aí não faz sentido. Não. Se ela está trazendo para fora, porque já extrapolou o seu período que é de pensamento, já está trazendo para a sua parte de consciência e também não está dando fôlego que vai para o seu comportamento. E aí ela tem comportamentos, quando tem exposição a alguém que tem a doença, de retraição, porque disparou o gatilho do seu próprio medo. Então, se eu não estiver ajustando, que eu falo que a comunicação que não é nem agressiva e nem a passiva, e ser a comunicação efetiva, eu não vou estar validando o ser humano como merece e deve ser cuidado e tratado com a palavra que eu digo que é
amor. Eu quero trazer um entendimento do que é amor, que ele é muito confundido social com afeto. Cultural, venderam para nós que amor é afeto, que é, poxa, o santo bateu, nós somos iguais, nós realmente, podemos dizer que um amamos o outro. Não. Por quê? Porque tudo isso é da maneira que o outro corresponde aos seus próprios interesses ou desejos, que é o resultado. Eu gostei do resultado que a Elisângela provocou em mim para o sentimento que eu tive no momento. Isso é simplesmente afeto. E muitos se aprisionam através do afeto, enganados no nome do amor, dizendo que realmente ama. E aí entra numa barganha. Se você fizer isso, é uma prova de amor. Se você não fizer, não. Isso aí é uma alienação emocional para você ficar preso sobre uma hierarquia de dominância sobre você. O verdadeiro amor é aquele que te aponta um caminho, que te dá limite, que te protege e que quantas vezes forem necessárias, também perdoa. Isso que é o real sentido do amor. Por isso que sim, casamento foi feito para durar para sempre, porque os dois têm uma única missão, um protege o outro, um dá limite para o outro e perdoa as falhas que um e o outro cometem por estarem aprendendo juntos, mas não por ser intencional e desejar realmente tropeçar, que também tem outros contextos que nós não vamos abordar aqui, mas sim a cumplicidade de estar um auxiliando, um contribuindo com o outro, e que sim, dessa forma entendem que é o amor feito para durar para sempre. Da mesma maneira que Jesus também nos ama e que ele faz, nos dá uma missão, um propósito, fala para você, tem esses princípios, esses valores aqui que não dá para quebrar. Isso aqui é a proteção e o limite. E eu te perdoo quantas vezes forem necessárias para você caminhar no amadurecimento, na evolução da sua própria missão. Mas se você estacionar e não desejar também viver, não dá para dizer que me ama, porque você não está em obediência àquilo que eu desejo de você. Então, não confunda amor e afeto, que são totalmente distintos, mas o afeto muitas vezes é uma doença emocional. Doutor, gostaria de chamar a atenção que esse tema, né, de encontrar esperança nos dias ruins, na sua atividade do dia a dia, no seu propósito de vida, você ajuda famílias que enfrentam câncer, crianças, adolescentes, mas tudo que a gente está falando, exatamente tudo, serve para qualquer pessoa, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional também, porque no ambiente profissional a gente lidar com pessoas, com gente. Então, isso tudo que a gente está falando aqui serve para o nosso crescimento como pessoa. Então, esse seu livro, eu que lido aí com empresários, na vida empresarial, no desenvolvimento, o meu propósito de vida é me desenvolver e compartilhar isso com empresários que queiram se desenvolver também na sua vida pessoal e profissional, e esse conteúdo tem tudo a ver para a gente crescer. E aí você diz assim, focando acolher famílias que estão passando por uma dificuldade, e eu digo isso para todas as pessoas. Um capítulo do seu livro fala, não busque agradar todo mundo. Muitas pessoas se posicionam de modo que deixe o outro confortável em relação às suas emoções. E aí você diz assim, o problema é que isso nos afasta de nós mesmos. Uau! Uau! Então, são ensinamentos e princípios que a gente utiliza, o ser humano, para se desenvolver. A gente está aqui nessa terra para se desenvolver e ser uma pessoa melhor cada dia. Então, eu gostaria de nesse contexto, dizer, né, cada vez que a gente escuta um conteúdo como esse, cada vez que a gente busca conhecimento, tanto nos livros quanto nos conteúdos de vídeo, nas imersões, nas palestras, o que Albert Einstein disse,
A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, todo mundo que está ouvindo isso daqui jamais vai voltar ao seu tamanho original. Ele já aprendeu, ele já. E aí é só aplicar. Aplicar e se transformar numa pessoa melhor. Então, antes de passar aqui, que eu quero falar muito, já está acabando a nossa live, quero falar muito do seu Instituto Oliveira. E antes disso, eu quero só salientar que o devocional é um momento, esse livro é um momento de devoção a Deus. Sabe aquele momento que eu preciso com Deus todos os dias? Isso aqui nos ensina. Então, assim, enquanto não existir outro, a Bíblia, para mim, o livro de Mormon fala a passagem de Jesus Cristo pela América e o devocional Um Fé são os livros de cabeceira que eu vou ter pro resto da minha vida. E aí é um período, aí fala assim, devocional, né? Lá no dicionário é o quê? É um período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Ou seja, fazer orações. Eu tenho 40 orações aqui. Nos ensinar a ser uma pessoa melhor e pedir isso para o Pai Celestial. Agradecimentos, tenho aqui. Leituras e discussões sobre a Bíblia, tenho aqui citações da Bíblia. Então, eu fiquei muito fã, desculpa, quando a gente gosta, a gente recomenda. Até porque isso daqui, se eu vou adquirir esse livro, lá no link do Instituto Oliveira SC, lá no link da bio, do Instagram do Instituto Oliveira SC, ou então na bio lá do Dr. Hugo Oliveira, eu vou aprender o poder do ouvir, eu vou aprender como enfrentar desafios juntos. É só família que está enfrentando o problema do câncer? Não, todas as pessoas. Não queira agradar a todo mundo, tem 2 capítulos destinados a esse tema. Saiba quem você é, autoconhecimento. Observe as suas bagagens. Será que eu tenho que carregar tudo mesmo? Né? A riqueza. Será que... O que é riqueza? Ela está no ter ou no ser? As boas intenções, né? Vou falar sobre de pessoas que têm boas intenções, mas a gente precisa filtrar propósito. Então, tudo isso, o que vai acontecer? A gente vai alimentar pensamentos, vão gerar em nós sentimentos, que isso vai se transformar em ação, e a gente, consequentemente, em todas as áreas da nossa vida, vamos ter ótimos resultados. Então, agora falando do... Desculpa, se tem alguma outra observação a falar sobre esse lindo livro, Oncofé? Eu digo que ele é um presente para o mundo, né? E ele pode transformar o mundo justamente que é o seu. Eu falo que tudo que está escrito, ele é muito simples e básico, porém que faz um grande diferencial na prática. E quando você traz ali um momento de relacionamento com Deus, eu falo, poxa, provoque mesmo você um relacionamento com Deus e se questione, porque eu aprendi a me relacionar com Deus, vou dizer que depois dos meus 30 anos, até então eu tinha um jeito de falar com Deus que era muito formatado do jeito que me ensinaram, e não tem nada a ver. Eu falo que nas orações que estão expostas ali é justamente as orações que eu faço no dia a dia. É como eu converso com um amigo, é como eu acabo falando com a minha esposa, com meus filhos, e desconstrua, esteja disposta a repensar nos seus próprios conceitos para você viver algo novo. Acabamos de virar página, entramos agora em 2024 e você certamente fez tantas promessas que esse ano seria diferente. Mas se você não fizer nada de novo, eu tenho certeza que ele vai ser semelhante ao ano anterior. Provoque em você, se você não gosta do jeito que alguém te trata, se você não gosta dos seus resultados, se você está se sentindo desvalorizada, pense qual atitude que você pode ter diferente
para conquistar isso que está lhe faltando. Não deixe esse ano se repetir pelo fato de você se manter estacionado. Envelhecer é diferente de amadurecer. Envelhecer, o tempo passa e talvez você fique na janela assistindo a vida dos outros. E amadurecer, você enfrenta as adversidades que a sua própria vida te apresenta. E ao final dela, você vai voltar e vai dizer que valeu a pena a sua vida que foi vivida. Seja hoje o dia da sua mudança e da sua decisão e de transformação, mas que seja o último dia do personagem que você construiu e que tem vivido até hoje. Seja humano, que os humanos têm o poder único de tocar na profundeza do outro, que é no coração, na alma, no sentimento. Sendo personagem, falta a sua essência. Você é raro, sem concorrência e está sim fazendo uma grande diferença se você decidir amadurecer. Caso contrário, você foi o maior egoísta que deixou a sua vida passar e desperdiçou a sua própria jornada assistindo a vida dos outros. A minha vida não é mais encantadora que a sua. Eu quero me encantar com a sua vida da maneira talvez que você possa admirar a minha. Todos nós temos algo a contribuir e eu quero que você contribua com a minha vida também. Vai, se jogue, se aventure na vida, porque só temos ela para viver. Não temos do que se arrepender, a não ser de fazer a vida acontecer. Bora, toca para cima. Que lindo. Doutor Hugo, agora para fechar, que eu já avançaram aí já o final da Bora, nossa vamos. live, mas tem aí o Instituto Oliveira, que eu não posso deixar de dizer, esse lindo projeto que foi tema de reportagem no programa Balanço Geral de Joinville, lá na afiliada da TV Record, em janeiro faz um ano. E o assunto era assim, a descoberta do diagnóstico do câncer, o abalo causado na família e a importância, né, do acolhimento nessas horas. A diferença que o Instituto Oliveira faz na vida das famílias que enfrentam o câncer. Então, o Instituto foi fundado aí para trazer cura para o ser humano, né? E 16 de junho de 2022, e com um olhar para a criança, para o adolescente e para a sua família, auxiliando no processo de ressignificação da doença e na vida de cada membro do núcleo familiar. Então, lá nós temos, houve o depoimento da mãe, Marjorie, que lindamente, é o que eu falo, deu cidência, Deus colocou a Marjorie no seu caminho, ó, foi atendida no plantão que você estava, e depois disso ela foi acolhida, a família dela, pelo Instituto. O filho dela, depois de 6 meses, teve a cura e foi tendo acompanhamento, e Marjorie passou a ser, junto com a sua família, voluntários no Instituto. Então, gostaria que você me dissesse da origem do nome Oliveira, que eu achei linda essa relação com a árvore, e que você trouxesse para a gente aí o objetivo do Instituto Oliveira e a origem do nome. Obrigado por apresentar esse projeto, que eu digo que é meu coração fora do peito também, porque entendo que muitos de nós somos limitados ao cuidado de saúde, pensando que tratar a doença é a maneira que nós estamos sendo herói. Porém, a principal forma de tratar o ser humano é cuidando dele da maneira que ele precisa, onde todo filho merece o melhor. Não existe valor de filho para quem tem recurso econômico ou não. Eu entendo que todos nós que reconhecemos Deus como Pai somos filhos e temos por direito o melhor dessa terra. Então, o dinheiro e o recurso que cada um tem não é o limite daquilo que você tem para receber, mas sim, ele pode ser
ter a sustentabilidade para aquilo que é necessário para a sua própria vida, né? Então, o Instituto veio dessa pegada que é para poder cuidar além do tratamento que é convencional e devido sobre a doença, mas olhando todas as repercussões que acontecem do impacto no núcleo familiar. E reforço, ninguém quer somente a cura da doença. Todos nós desejamos ter uma família enquanto nós temos a vida. E o que acontece? Durante o desviar o foco para a doença, pais e mães, irmãos, o núcleo familiar acaba sendo vulnerável aos desastres da própria família. Seja abuso físico, emocional, sexual, financeiro, espiritual, divórcios, traições, fugas, trabalhos em excesso, jogos, vícios e a disruptura de algo que é para ser uma unidade. E a disfuncionalidade, falta de habilidade, de recurso, de enfrentamento sobre isso, falta de suporte, as pessoas desistem daquilo que é o seu bem maior, que é a própria família. Ou então passam a viver de uma forma que é desconfigurada e disfuncional também, gerando também outros impactos e consequências que não se retorna à própria vida. Ficam sobrevivendo uma história de trauma passado como uma corrente que arrasta durante a própria jornada. E entendendo que isso é tão comum e acontece com a maioria das pessoas, então nasceu o Instituto Oliveira através do nome Oliveira, que é a árvore oliveira de fundação bíblica, que ela, frente às adversidades, ela sempre encontra um meio para poder se prolongar e que possa nascer novamente a vida. É uma árvore que não tem fim, é uma árvore que sim, ela sempre tem um recomeço frente ao seu ponto final. Ela acaba tendo seu próprio prolongamento. E dessa forma o Instituto vem na diversidade que vem a doença, para que ela possa sim ter o prolongamento que seja a cura biológica, física, emocional e espiritual, a cura de forma integral do ser humano, para que ele possa assim curar a si, curar a sua geração e o seu próprio núcleo, e também que ele possa repercutir e curar o seu amplo espectro e o seu impacto que seja da sua própria missão, fazendo com que, através da dor, ele possa reconhecer o seu principal valor, que não é sobre a doença, mas sobre o ser humano que se tornou. E digo que não importa você ganhar 1 milhão, 2 milhões, 5, 10, 15. O que importa é quem você se tornou a partir de tal fato. Quem você é. Não importa aquilo que você tem. Nós temos que estar acima das nossas adversidades para entender a razão do que é ser humano. Não sou melhor por ser portador ou então por ter a história de câncer. Posso inspirar alguém que está enfrentando a superar essa própria realidade. E que vocês possam refletir. Se por acaso vocês acham bonitinho participar de um projeto social, doar, fazer algo solidário no Natal e fazer também nas datas comemorativas de Dia das Crianças, eu digo que sim, são importantes esses gestos solidários, mas o mais importante não é que você faz em um momento, é aquilo que você decide fazer durante a sua própria jornada. E se desejar abraçar algo que é sério, de segurança, confiança e credibilidade que faz diferença, o Instituto Oliveira segue sendo algo que eu recomendo, eu conheço, eu me entrego e faço realmente o trabalho da maneira que eu consigo e que ele é construído pela sociedade e para a sociedade. E não é do Dr. Hugo, ele é de todos. Todos que abraçam a causa e querem construir uma gestão e um cuidado de saúde diferente da realidade. Que lindo. Então as pessoas podem ser azeite, não é? Assim como a azeitona passa pelo processo e vira a sua melhor versão, que é o azeite, assim como você mesmo disse,
Então, que possamos ser azeite. E já fazendo aqui um pedido para que as pessoas possam contribuir com seu talento, contribuir da maneira que acham que o seu coração sente, e seja azeite, faça uma doação lá no link da bio do Instituto Oliveira. Você pode ser um apoiador dessa causa, e lá no link você pode optar em comprar o livro que vai mudar a sua vida, transformar a sua vida e ajudar o Instituto Oliveira, Instituto Oliveira SC. E também você pode receber informações sobre como contribuir, como fazer doações por meio do WhatsApp. Vou já falar um número aqui. É o DDD 47, 3 vezes o número 9, 60 50 23. Então, eu já, assim, você realmente é um ser humano, como eu disse, necessário para a humanidade. Amém. Obrigado, Deus. Estou aqui, dono do mundo. Você é um instrumento de Deus na Terra e você nos inspira a ser pessoas melhores. Você sendo bom marido, bom pai, você inspira pais de família a serem assim também. E isso nos traz uma felicidade imensa e eu tenho certeza que agrada muito o coração de Deus. Por isso você tem uma vida abençoada e sempre terá. Que o Senhor possa prolongar os seus dias na terra, para que você continue abençoando vidas. De antemão agradeço a sua generosidade de estar gravando esse conteúdo, que vai ser disponibilizado no YouTube para que pessoas do Brasil e do mundo possam ter acesso a esse conteúdo. Amém. Então, deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão, e que possamos repetir isso e prolongar aí essa conexão. E me coloco à disposição para contribuir com o meu talento para o Instituto Oliveira, e vamos conversar mais a respeito. E gratidão, só essa é a palavra. Obrigado. Um beijo no coração de todos vocês que estão assistindo, então que vão assistir também. E eu quero provocar vocês. Qual a vida que vocês desejam viver? A que está acontecendo ou a que está no teu sonho? A que está no teu sonho era totalmente possível se tiver planejamento. Seja bem-vindo ao mundo dos realizadores que desejam viver a vida que realmente merece, a extraordinária. Bora! Beijo! Gratidão. Tchau, tchau todo mundo que Tchau. acompanhou. Tchau, tchau.